Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Mila Guiar e hoje vou contar a história de Antônio Vilas Boas, um dos casos mais famosos de abdução alienígena registrados no Brasil. Gente, olha só que história curiosa. Em um sábado à noite, no dia 5 de outubro de 1957, já passava das 11 horas da noite e os irmãos Antônio e João Vilas Boas estavam exaustos depois de curtir uma festa muito animada na casa de amigos. Eles já estavam prontos para cair na cama, quando de repente Antônio viu uma luz esquisita pela janela do quarto. E não era qualquer luz não, gente. Era mais ou menos muito intensa, com um brilho muito forte, muito maior do que a da lua. Antônio, muito curioso, chamou seu irmão para ver. Mas João estava muito cansado e não deu a mínima e foi dormir. Então Antônio fechou a janela e deitou também, mas a curiosidade falou muito mais alto. Minutos depois, ele se levantou novamente e foi até a janela. A luz ainda estava lá, firme e forte. Só que aí vem a parte mais intensa da história. De uma hora para a outra, a luz começou a se mover em direção à janela. Antônio levou um susto daqueles, fechou a janela com tudo e acabou acordando seu irmão João no susto. No escuro do quarto, os dois ficaram olhando para aquela luz estranha entrar pelas frestas da veneziana. A coisa ainda ficou mais estranha quando a luz subiu no telhado e começou a brilhar entre as telhas. Então, do nada sumiu e não voltou mais aquela noite. Mas essa história não parou por aí. Poucos dias depois, no dia 14 de outubro, por volta das 9h30 da noite, teve um outro episódio. Dessa vez, Antônio estava no campo com seu irmão José, trabalhando com um trator, quando avistaram uma luz avermelhada super forte na ponta do campo. Essa luz era tão intensa que chegava a machucar os seus olhos. Eles tentaram olhar melhor para ver o que era aquilo, e até parecia que tinha algo dentro daquela luz, mas era impossível eles enxergarem e a claridade era ofuscante. Mas sempre existe uma pessoa que sempre vai lá checar e querer saber o que é realmente aquela luz. E é claro que foi Antônio que resolveu ir atrás, correndo pelo campo, mas a luz resolveu fugir dele, gente. Sim, fugir. Depois de um tempo, ele desistiu e voltou para perto de seu irmão. Eles contam que a luz ficou parada por alguns minutos, piscando em várias direções, como se estivesse mandando algum tipo de sinal, e do nada sumiu, como se alguém tivesse apertado o botão e desligado. Agora a gente segura essa parte da história porque é de cair o queixo. Na madrugada do dia 16 de outubro de 1957, Antônio estava sozinho arando a terra com seu trator, quando tudo mudou. De repente, uma luz vermelha muito intensa apareceu no céu. E não era qualquer luz. Ela foi se aproximando, ficando cada vez maior, até revelar um objeto oval e brilhante, que parou ali por uns 50 metros acima da sua cabeça. Depois de alguns instantes, o objeto começou a descer e pousou uns 15 metros de onde ele estava. No topo da nave, havia algo que girava super rápido e brilhante, como uma luz vermelha fluorescente. Era como uma cena de ficção científica, só que era totalmente real. Em todos os seus relatos, Antônio conta que a parte de baixo da nave se abriu e surgiram 3 pernas metálicas como se fosse um trem de pouso. Antônio, que não era bobo nem nada, entendeu que aquilo não era coisa boa. Pulou do trator e saiu correndo. Mas aí apareceu um ser tipo um humanoide, todo coberto dos pés à cabeça, e agarrou ele pelo braço. Antônio ainda conseguiu se soltar com um golpe e tentou correr novamente. Só que dessa vez, outros 3 seres apareceram e agarraram ele pelas pernas e braços. Mesmo esperneando muito, Antônio foi levado para dentro da nave, subindo por uma certa escada meio molenga que balançava enquanto eles os carregavam. Lá dentro da nave, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Contra sua própria vontade, Antônio foi completamente despido. Passaram um líquido oleoso em seu corpo como uma espécie de esponja, mas que curiosamente aquele líquido não deixava sua pele gordurosa. Logo depois, em uma outra sala, chegaram 2 seres com um tipo de cálice ligado em 2 tubos totalmente flexíveis. Um dos tubos foi colocado em seu queixo, como uma espécie de ventosa, e começou a realizar uma sucção. Sem dor, mas aquela sensação esquisita, ele relata. Enquanto isso, o seu sangue estava sendo retirado, sugando e enchendo um cálice até a metade. Depois, trocaram o lado do seu rosto e coletaram mais sangue até completar todo o recipiente. Logo após isso, deixaram Antônio sozinho em uma sala cheia de fumaça muito fedida que dava até ânsia de vômito. E aí que acontece o momento mais surpreendente. Do nada, aparece uma mulher pequena completamente nua. Ele a descreveu com cabelos loiros quase brancos repartidos no meio, caindo na nuca. Seus olhos eram grandes, azuis e repuxados para o lado. E o mais curioso é que os seus pelos das axilas e pubis eram totalmente avermelhados.
E sem dizer nenhuma palavra, ela se aproximou, abraçou Antônio e começou a esfregar o seu corpo no dele. A porta se fechou e eles ficaram a sós. E sim, gente, aconteceu o que vocês estão imaginando. Eles tiveram relações. Depois do ato, ela começou a se afastar dele como se estivesse cansada. Antes de ir embora, ela contou primeiro para a própria barriga e depois para ele e depois, por fim, ao céu. Como se estivesse dizendo: você será pai, mas será de um ser das estrelas. Logo em seguida, um dos seres voltou com as suas roupas. Ele se vestiu rapidamente, e segundo ele, os alienígenas usavam macacões grossos e macios, meio acinzentados com tiras pretas com alguns pontinhos. Eles também usavam uma espécie de capacete que combinava toda a peça, deixando só os olhos visíveis, e mesmo assim protegidos com óculos redondos. E antes de ser liberado, Antônio ainda tentou pegar um objeto da nave para provar tudo aquilo que havia acontecido, mas os seres perceberam e tomaram tudo de volta. Quando Antônio já estava fora da nave, ela decolou em linha reta para cima e desapareceu em poucos minutos. Antônio calculou que ficou dentro dessa nave da 1h15 da manhã até as 5h30 da madrugada, ou seja, mais de 4 horas vivendo o que talvez seja uma das histórias de abduções mais conhecidas no mundo. Mas se eu te dissesse que toda essa história de abdução de Antônio Vilas Boas pode não ser nada disso que parece? Porque em 1978, um ex-agente da CIA chamado Bosko Nedeljković, nascido na Sérvia, jogou uma bomba no meio dos estudos sobre esse caso. Ele contou ao pesquisador Rick Reynolds que participou de uma operação secreta chamada Operação Miragem, coordenada pela própria CIA. Segundo Nedeljković, Antônio não foi abduzido por alienígenas, mas sim drogado por agentes secretos. Gente, ele teria sido borrifado por substâncias alucinógenas no ambiente, deixando Antônio completamente vulnerável e sob o efeito de uma verdadeira viagem mental. E enquanto isso, ele era cercado por agentes vestidos de roupas especiais com macacões e capacetes e até um sistema de respiração. Tudo isso para proteger dos efeitos dessa droga. E o tal OVNI, na verdade, seria um helicóptero camuflado. E a misteriosa Mulher das Estrelas, de acordo com a versão, seria uma prostituta asiática, contratada para simular o tal contato sexual alienígena. E tudo isso supostamente fazia parte de um experimento dentro do projeto MK-Ultra, um programa real da CIA que pesquisa o controle mental e manipulação e percepção da mente. E um outro ex-agente, Richard Dott, conhecido por seu envolvimento com casos ufológicos, também confirmou essa mesma versão a 2 pesquisadores, Mark Pigotton e John Landenberg, autores do livro Mirage Man, A Journey in Disformation, Paranoia and UFO. Segundo eles, tudo não se passava de uma encenação muito bem planejada, e Vilas Boas teria sido apenas um peão nessa experiência bizarra do governo americano. Se isso foi real, um delírio ou uma conspiração, a história continua sendo um total mistério. Mas uma coisa é certa, o caso Antônio Vilas Boas é um dos mais fascinantes e questionáveis da ufologia moderna. E aí, pessoal, vocês gostaram da história de hoje? Deixe aqui nos comentários. Também não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, também se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que eu estou postando, tá bom? Um beijo, até as próximas histórias.